Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 3. Crucifique a carne. Se um espírito maligno está envolvido, tentando agir através de sua carne, você tem autoridade sobre ele. O diabo e os espíritos maus não têm domínio sobre você enquanto você estiver andando em linha com a palavra de Deus e fazendo o que deve ser feito com a sua carne. Resista a Satanás e às suas ciladas, porque a Bíblia diz que ele tem de fugir. Tiago 4,7. Mas se é somente com a carne que você está tratando, você não pode expulsá-la como faz com os espíritos maus. Você tem de crucificar ou mortificar as obras do corpo. Gálatas 5,24, Colossenses 3,5. Qualquer um, pregador ou leigo, deve crucificar os desejos da própria carne e as paixões da sua natureza carnal. Nas epístolas de Paulo, ele fala sobre mortificar as obras da carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, seu corpo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, ou seja, aqueles que são dominados pela sua natureza carnal, não podem agradar a Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, do 5 ao 8 e do 12 ao 14. Mortificar significa matar, tornar morto, causar morte, submeter à morte ou amortecer. Mortificar ou crucificar a carne é algo que cada crente deve fazer por ele mesmo. Deus não pode fazer isso por ele. Seu marido, sua esposa ou seu pastor não podem mortificar as obras da sua carne em seu lugar. Você deve matar, submeter a carne e amortecer os desejos da própria carne, da sua natureza carnal. E isso é parte da sua adoração, do seu culto, Romanos 12, do 1 ao 2. Apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. É uma posição de se submeter a Deus para poder resistir ao diabo. Aqueles que continuamente praticam a mortificação das obras de sua natureza não regenerada não terão problemas com o diabo como os cristãos carnais têm. Isso não significa que o diabo não irá tentar atacá-los, mas eles saberão como se manter firmes e não dar lugar ao diabo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5,24. Não é prazeroso crucificar a carne. Cada cristão tem o mesmo caminho para escapar das armadilhas do diabo através dos desejos da própria carne. Mas nem todo cristão toma o caminho de escape pela crucificação da carne providenciado para ele. Não temos muito ensino sobre a crucificação da carne no movimento pentecostal. Essa é a razão pela qual as pessoas levaram o ensino sobre demônios ao extremo e pensam que tudo de ruim que acontece é obra do diabo. A maioria das coisas que os crentes chamam de diabo é simplesmente obra da carne. E ninguém pode fazer nada sobre a sua carne para você. Você é que tem de crucificá-la por si mesmo. Vê Colossenses 3,5. Essas pessoas que estão sempre querendo expulsar demônios buscam o caminho mais fácil. É mais fácil para um crente pedir que alguém expulse um demônio dele do que crucificar e mortificar a própria carne com seus desejos e suas paixões, porque dói fazer isso. Anos atrás, uma mulher veio até mim depois de um dos meus cultos querendo libertação de um demônio. Ela disse: "Irmão Hagin, gostaria que você expulsasse esse demônio de falta de perdão de mim." Ela explicou que outra cristã tinha ofendido. "Irmã fulana agiu mal comigo. Deus sabe que eu quero perdoá-la, mas não consigo. Por favor, expulse esse demônio de falta de perdão de mim." "Você já perdoou seu marido?" perguntei. "Claro que sim," ela respondeu.
Eu pensei que você tinha me dito que não conseguia perdoar porque tinha um espírito de falta de perdão em você. Mas se você pode perdoar uma pessoa, você pode perdoar outra pessoa. O problema real é que você não quer perdoar essa irmã. Você quer guardar ressentimento dela. Não precisamos que o diabo seja expulso de nós. Essa falta de perdão é simplesmente a nossa carne e cada pessoa terá que lidar com isso por si só. Você precisa fazer o que a palavra de Deus diz em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se Deus disse para sermos benignos e perdoarmos uns aos outros como Ele nos perdoou, significa que nós podemos fazê-lo. Mas não estaremos aptos a perdoar se permitirmos que nossa carne nos controle. Deus não nos manda fazer algo que não possamos fazer, pois se assim o fizesse, ele seria injusto. E Deus não é injusto. Nós podemos perdoar como Deus perdoa porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos 5:5. Então, na maioria das vezes, não é uma questão de expulsar um espírito mau. É uma questão de crucificar a carne, pois o amor de Deus em nossos corações pode ser manifesto no homem exterior. Deus não tem concertos rápidos, nem restaurantes fast food ou lojas de R$1,99. Se você quer experimentar uma vida cristã triunfante sobre o diabo, a carne e o mundo, então custará o mesmo preço de sempre. Você terá de estar perfeitamente fundado na palavra, vivendo os princípios da palavra de Deus. E você começa crucificando a própria carne e aprendendo a andar no tipo de amor de Deus. Você não irá resolver todos os seus problemas tentando lidar com o diabo o tempo todo. Sim, há momentos que você terá de lidar com o diabo, mas a maior parte do tempo é a sua carne lhe causando problemas. O remédio de Jesus para os problemas da carne. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. As instruções de Jesus sobre como lidar com a carne foram tão diretas quanto as de Paulo. Nesses versículos, Jesus não estava dizendo para você arrancar o olho ou cortar a mão, literalmente. É simbólico. Ele estava dizendo que às vezes será doloroso tratar com os desejos e os apetites da carne, tanto quanto seria se fosse cortado um membro do seu corpo. Será doloroso para sua carne lançar fora suas paixões. É por isso que a Bíblia usa as palavras crucificar e mortificar, pois não é prazeroso, é algo que dói na carne. Assim como Paulo, Jesus também enfatizou que você é quem tem de arrancar tendências, paixões, apetites e desejos maus da sua própria carne. Deus não fará isso por você. É claro que Deus irá fortalecer e encorajar você, mas Ele não fará o que você deve fazer. Não será prazeroso, mas essa é uma maneira de você ser governado e guiado pelo Espírito, em vez de se tornar mais consciente do corpo e ser governado e conduzido por ele, além de se tornar presa fácil para o diabo. Na verdade, só há um caminho. Você se submete a Deus e resiste ao diabo. Tiago 4,7. Deus, tire isso de mim. Uma mulher veio para um dos meus cultos no Texas. Depois que todo mundo foi embora, ela começou a orar no altar, gritando e berrando. O tempo inteiro ela clamava: tire isso de mim, Senhor. Você sabe que eu não quero isso. E depois ela fazia um barulho como de um freio de trem em um túnel. Finalmente eu perguntei a ela: irmã, o que é que você não quer? Meu velho cigarro, ela disse. Então eu disse: Deus não vai tirar o seu velho cigarro de você. O que Deus faria com ele se o tirasse? Ele não fuma. Você é que tem de fazer algo sobre isso por si só, crucificando a própria carne, concluí. Mas eu não poderia abrir mão daquele bom e velho cigarrinho. Lembre-se de que Jesus disse que se a sua mão o faz tropeçar, arranque-a você. Ele não estava dizendo para você pegar um machado e cortar sua mão fora, mas quando você coloca de lado as paixões e os desejos da própria carne, você estará crucificando, matando e levando à morte a sua carne.
Muitas pessoas hoje gostariam de expulsar daquela mulher um demônio do cigarro. Era o que ela também queria, o caminho mais fácil. Você terá de crucificar a própria carne e manter em sujeição os apetites, os desejos e as paixões que ela tem. O diabo tentará ganhar acesso a você de qualquer maneira que ele puder, e ele usará os desejos da sua carne para fazer isso, se lhe for permitido. Mas você não tem de permitir isso. Quando o diabo tenta usar a sua carne para ganhar acesso a você, não significa que você esteja possesso por um demônio. O diabo sempre irá operar através da carne, porque seu corpo não é redimido e seus 5 sentidos físicos entram em contato com este mundo onde Satanás é Deus. 2 Coríntios 4:4. Mas se você não fornece coisa alguma com que o diabo possa trabalhar, se não dá nenhum espaço a ele, ele não terá acesso a você. A Bíblia diz que existem paixões da natureza carnal humana que não tem nada a ver com maus espíritos. Você não pode expulsar a carne. Você que tem de crucificar ou mortificar as obras da carne. Entretanto, se continuar a dar lugar aos desejos da sua carne, estará abrindo a porta para um espírito mau. O diabo irá acomodar os crentes e ajudá-los a realizar a concupiscência dos seus próprios desejos carnais. E finalmente um espírito maligno poderá começar a tomar o controle sobre crentes que continuamente satisfazem os desejos da sua natureza carnal sensual. Essa é uma forma pela qual Satanás ganha acesso, até mesmo aos cristãos. Coloque a responsabilidade no lugar certo. Você já pensou sobre isso? O Espírito Santo ajuda e encoraja os crentes a fazerem o que é certo. E se nos rendermos ao Espírito Santo, poderemos fazer as coisas certas. Mas mesmo Ele nos ajudando a fazer o que é certo, nós não podemos dizer que é o Espírito Santo quem faz o certo. Nós o fazemos. Nós fazemos a escolha de nos rendermos ao Espírito Santo e andarmos em linha com a palavra de Deus. E assim fazemos o que é certo. É claro que o Espírito Santo nos ajuda, mas nós temos de nos render aos seus conselhos. É do mesmo jeito com o diabo. Ele irá ajudar e encorajar as pessoas, salvas ou não salvas, as que lhe derem permissão, para fazer o que é errado, de todas as formas que ele puder. O cristão não está sob seu domínio, mas Satanás irá tentar agir através da carne do crente para fazer com que ele erre, se a pessoa permitir. Satanás tem domínio sobre os que estão nas trevas, sendo assim, lhes ajuda a fazer o que é errado. Mas em certo aspecto, você não pode dizer que todo o mal cometido por aqueles que estão nas trevas é inteiramente obra do diabo. De acordo com a Bíblia, as paixões da natureza carnal de cada um de nós também estão envolvidas quando fazemos o que é errado. Assim como o Espírito Santo nos ajuda para fazermos o que é certo, o diabo ajuda qualquer que ande nas trevas a fazer o que é errado. Mas o que as pessoas fazem ainda é responsabilidade delas, porque elas têm livre-arbítrio. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 1 ao 3. A Bíblia nos diz que o diabo, ou o príncipe das potestades do ar, opera nas pessoas para o mal, assim como o Espírito Santo opera no povo de Deus para o bem. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. As pessoas não podem jogar tudo no diabo e culpá-lo por todas as coisas ruins que acontecem com elas. Nem tudo que é ruim é diretamente obra de um demônio. Claro que, indiretamente, tudo que é mal é originado do diabo. Mas o que estou tentando explicar é que as pessoas têm sua parte no pecado. A escolha é delas. Se por um lado as pessoas tentam culpar o diabo por tudo, por outro lado elas também não podem responsabilizar o Espírito Santo por tudo. Em outras palavras, elas não podem colocar toda a responsabilidade pelas suas ações no Espírito Santo. O Espírito Santo nos desperta e gentilmente nos guia, mas nós temos de nos render a Ele e responder às suas instruções. Nós ainda temos de escolher fazer o que é certo ou escolher fazer o que é errado.
Quando você escolhe fazer o que é errado, não é o diabo fazendo a escolha, é você. Ele pode tentar você, é claro, mas você faz a escolha final para quem você vai se render, Satanás ou o Espírito Santo. Os prazeres da carne. Esta passagem de Tiago se refere aos cristãos, mas também é direcionada às obras da carne ou aos prazeres da carne. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, do 1 ao 3. De acordo com o dicionário Vini, a palavra cobiça também pode ser traduzida por prazeres. São os prazeres da carne. Os prazeres da carne não são demônios ou espíritos maus. O Espírito Santo usa o crente, sua personalidade e seu corpo para operar atos de justiça. Filipenses 2,13. O diabo também pode usar o crente, sua natureza carnal e os prazeres do seu corpo para influenciá-lo a operar atos de injustiça e desobediência. É por isso que você não pode chamar todos os desejos da carne de espírito mau ou de demônio. Cobiça pode ser também prazeres da carne. Quando uma pessoa é salva, mesmo seu espírito sendo recriado, seu corpo ainda quer continuar satisfazendo os prazeres da carne, exatamente como fazia antes de ser salvo. Por exemplo, se um homem fosse salvo e antes de ser salvo ele costumava ter relações sexuais com várias mulheres, sua carne vai querer manter-se fazendo as mesmas coisas. Isso não significa necessariamente que tem de ser expulso um demônio dele. Ele só precisa aprender a manter a carne em sujeição ao espírito e andar em linha com a palavra de Deus, porque o Senhor não aceita o pecado. Todo novo convertido precisa ir à palavra por si só para renovar a mente e aprender como apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo. Como uma nova criatura nascida de novo, ele terá de aprender como deixar seu homem interior dominar sua carne. Então, nem todo ato de pecado é um resultado direto de um demônio. Às vezes você escuta pregadores que querem expulsar esse e aquele demônio dos crentes quando os demônios não são a causa de todos os problemas. É simplesmente a obra de uma carne não regenerada. Por exemplo, ouvi falar de ministros que tentam expulsar demônio de glutonaria da pessoa. Mas exagerar na comida é um desejo ou um prazer da carne. Há prazer em comer. Quando se chega ao extremo, comer é glutonaria e é errado. E estou certo de que o diabo pode estar envolvido com o comer em excesso e ele encoraja as pessoas a pecarem, exatamente como ele pode fazer em relação a qualquer extremo. No entanto, a gula não é necessariamente uma obra do diabo. Pode ser a falta do fruto do espírito de temperança ou domínio próprio, Gálatas 5:23, Filipenses 4:5. Embora o diabo possa estar envolvido às vezes com a glutonaria, por outro lado pode ser simplesmente o prazer de comer. Não é prazeroso jejuar, a carne não gosta de ser negada ou crucificada, mas nós somos admoestados na palavra para mantermos a carne em sujeição e jejuar nos ajuda a fazer isso.